Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre sinais da depressão, tá bom? Eu não sou expert no assunto, não sou médica, mas eu queria falar para vocês o que eu passei, né? O que eu senti, os sintomas, porque quando eu tive todos esses sintomas, eu não sabia que eu estava com depressão, pois eu não conhecia a doença, aliás, eu ainda não conheço tão bem, né? Assim, tecnicamente falando, né? Eu não sei realmente, mas eu queria falar para vocês os sintomas. Por quê? Porque eu tive depressão e eu não sabia que eu estava com depressão. Eu fiquei sabendo depois, e aí quando eu vi uma médica falando num vídeo os sintomas, e aí eu falei, nossa, eu tô com todos esses sintomas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção, primeiro com você, se cuidar, e às vezes tem alguém do seu lado que está com depressão, né? E você pode ajudar essa pessoa, amém? Então, você pode salvar uma vida, amém? Então, vamos prestar atenção. Ó, tristeza, eu anotei, tá, gente, no papel aqui, no caderno, para mim não esquecer. Ó, tristeza persistente. Então, por exemplo, se você tá com uma tristeza que não passa, gente, vem dia após dia, outro dia. Aí você acorda assim, você acorda triste. Aí você pensa assim, hoje eu tô triste, amanhã vai passar. Só que esse amanhã nunca chega, gente. É amanhã, depois da manhã e só piora. Só tende a piorar, transformando em angústia. Você começa a sentir uma angústia. Outra coisa também que você começa a reparar, que você tem insônia, ou você dorme demais. Ou você só quer dormir e ficar na cama, ou você começa a não dormir. Outra coisa também, que pode acontecer no extremo, né? Ou você tem perda de apetite, ou você tem um excesso, né, de apetite. Você tem vontade de comer. Isso aconteceu comigo. Primeiro eu comecei a comer demais na depressão. No primeiro estágio, assim, eu sentia a tristeza, né? E aí eu vi que eu tava comendo muito, né? Talvez está descontando na comida. Só que depois, no estágio final, eu comecei a não sentir mais fome. Eu não tinha mais vontade de comer, gente. Eu comia, às vezes, bem pouquinho. Obrigado. Por isso que eu emagreci muito, gente. Se vocês verem aí, eu emagreci. Porque eu tive depressão esses tempos atrás. E eu não sabia que eu estava com depressão, né? Aonde num culto, né, uma missionária foi usada por Deus falando, né, que eu ia ser curada da depressão. E eu fiquei assim, nossa, eu nem sabia que eu tava com depressão, eu sabia que eu tava ruim. Tanto que eu tinha até falado com meu esposo que eu ia no médico porque o negócio tava feio. Mas eu não imaginei que era isso, né? Eu acho que, não sei, a gente nunca pensa que vai ter depressão, né? A gente nunca imagina que vai ter depressão. A gente sempre acha que é o vizinho, que é o fulano, que é o ciclano. Mas a gente tem que prestar atenção. Então, vamos lá. Terceiro aqui, ó. Cansaço ou exaustão. Então, gente, e esse cansaço, gente, você não fez nada, sabe? Você acordar e já tá cansado? É desse jeito. E qualquer coisa que você faz é num extremo esforço. Eu lembro que eu não tinha vontade, aliás, eu tava muito cansada, eu não tinha feito nada, gente, eu só queria ficar no sofá. Eu não conseguia, né, realizar as tarefas. Às vezes, aliás, não é que eu não conseguia, eu fazia com muito esforço. Porque eu estava muito cansada, muito cansada. Outra coisa aqui, não sente vontade de sair de casa. Realmente, você não tem vontade mais de sair de casa, você não tem mais vontade de conversar com as pessoas, de se socializar. E aí, pra mim, é algo assim meio estranho, porque eu gosto muito de bater perna. Quem me conhece sabe que eu gosto de sair, que eu gosto de passear, né? Que eu gosto de estar no fervo. Amém? Então, se você é uma pessoa extrovertida, se você é uma pessoa que gosta de sair, de repente você se vê, né, sem vontade de sair, sem vontade de estar nos lugares, sem vontade de fazer tarefas também, que você gosta. Esse daqui eu acho que é outro aqui, ó. Não sente desejo de realizar coisas em que você tinha prazer de fazer. Também isso daí é um alerta, né? Você não tem mais vontade de fazer coisas que você antes amava fazer. Então aí é outro alerta também, amém? Porque isso aqui também aconteceu comigo. Eu não tinha mais vontade de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então é algo para você tomar cuidado.
E também uma sensibilidade exagerada. Ou você fica muito irritada ou você chora demais. Então, as emoções estão ali, gente, desequilibradas. Há um desequilíbrio emocional. Então, onde tem que tomar cuidado também. Não sente mais prazer na vida, de viver. Você não sente mais vontade de viver, você não vê mais sentido na tua vida. Isso daí também é outro sintoma muito grave também, né? Porque tem muitas pessoas que pensam também no suicídio, acabam, gente, se suicidando. Porque a dor, a depressão é uma dor na alma. É algo, gente, terrível. Então, médicos, você deve ir no médico, você deve, sim, né, o médico prescrever lá o remédio, toma, porque vai melhorar, não cura, né? E por isso que eu falo, né, que Deus é a nossa cura. Deus pode curar, amém? Deus é a nossa cura. Então, busque os médicos, mas também busque ao Senhor, porque é só Ele que pode curar. Deus que me curou, né, da depressão. Não foi remédio nenhum que eu tomei, mas oriento vocês a irem, porque é muito perigoso, é algo muito perigoso, né? Então é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Aqui eu já falei, né? Não consegue realizar tarefa simples ou não sente vontade de fazer. Não sente desejo também de se cuidar. Gente, às vezes a pessoa não tem vontade de tomar banho, escovar dente. Isso é uma verdade. Às vezes você tá tão ruim, você tá tão ali naquele estágio já tão ruim de depressão, que você não tem mais vontade de se cuidar, você não tem prazer de se cuidar. Então, é outra coisa também. E tudo vira um peso. Tudo que você vai fazer vira um peso para você, tudo você reclama. O seu humor, né? O seu humor muda. O seu humor muda. Tudo que você vai fazer, coisa simples, já se torna um drama para você. Então, tá aí os sintomas que eu tive, né? E que são da depressão. Então, você toma cuidado, porque há estágios e níveis da depressão, né? Onde você pode chegar naquele extremo que já de querer morrer, ou então de ficar só na cama. Eu acredito que esses estágios são os mais, né? O final, né? No estágio, assim, o final da depressão, mais terrível, né? Vamos dizer assim. Um extremo, né? Da doença. Eu só não fiquei na cama, gente, por conta que eu tenho filho para cuidar. Quando a gente tem um filho pequeno, não tem como. A criança te empurra. Mas é isso, gente. Então, presta atenção nesses sintomas. Eu queria trazer aqui para vocês, né? Infelizmente, esses tempos atrás, no começo do ano, gente, até o começo do ano, mais ou menos, eu tava com depressão. Eu não sabia. E eu fui curada através de ir nos cultos. Eu tava indo me arrastando no culto. Todo domingo, pelo menos, eu tava indo. Todo domingo eu tava indo no culto. E teve um dia que eu fui do culto de mulheres, no culto das mulheres lá, que foi uma missionária. Eu gosto de ir, às vezes, quando tem visitas, né? Porque Deus usa, né, tremendamente as pessoas ali para falarem comigo, né? Para falar com as pessoas que estão ali, enfim. E eu fui nesse dia. Eu tô aqui pegando meus cabelos que tá caindo. E tá caindo meu cabelo, hein? Eu não sei o que acontece, às vezes é estresse também, que falaram, né? Não sei se a depressão também faz cair cabelo, só sei que meu cabelo tava caindo muito. E ainda quando eu vejo assim, ainda tá caindo também. Ainda continua caindo, misericórdia. Mas então, Deus me curou, gente. Eu sabia que eu estava já em oração, já estava clamando para Deus, pedindo para os mais íntimos, pessoas assim, líderes, né, pastoras, né, para orarem por mim. Mas eu realmente ainda não sabia ainda o que eu estava tendo, né? Eu não sabia. E é onde Deus me curou, porque eu sabia, gente, que era algo assim que não era remédio, não era algo físico, e sim da alma. Eu sabia que era algo da alma que precisava ser tratado, e Deus, ele me curou, gente, por uma palavra, gente. Deus, eu lembro que eu tava lá no culto, né, e eu já tava pensando, meu Deus, acho que ninguém vai falar comigo hoje. E eu tava querendo que alguém falasse, porque geralmente, né, falam, né, quando vai visita, né, e de repente a missionária tava pregando, né, tava pregando e eu tava de verde e ela falou, oh, você é de verde, opa, aí ela falou comigo coisas assim, né, que tá ali, eu e o pessoal que tava lá no culto, lá ouviu, né,
Claro que ninguém entendeu, tem umas coisas... Eu quero nem falar sobre isso, porque é uma revelação que ela deu, assim, particular, que, assim, tem coisas assim... Quem ouviu, entendeu e não entendeu. Eu mesmo também fiquei meio sem entender. Depois que eu falei com Deus, aí ele, né, aí ele me esclareceu, né, certinho o que era a respeito daquilo que ela revelou, né? Mas depois, no final da revelação que ela me deu, ela falou, viu? E essa depressão que você tá, vai ficar aqui. Você vai embora e a depressão vai ficar hoje aqui. Oh, aleluia! Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. E Deus já tinha usado uma mulher lá, uma profeta também do Senhor, que está indo pouco tempo na igreja, sobre essa tristeza. Né? Ela me abraçou e falou, não fica triste não, Deus vai fazer as coisas, né, que você está querendo, do seu coração e tal. Então Deus já tinha falado sobre essa tristeza, essa angústia, e usou essa mulher para falar, e Deus usou essa missionária para eu ser curada. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Então, gente, eu não busquei médico, né? Coisa que eu estava quase já procurando, porque estava sério o negócio. Mas eu acabei não indo no médico. Eu fui no médico dos médicos, Jesus Cristo. Gente, eu sou terrível. Eu demoro para ir no médico. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Tá errado. Eu não falo para vocês fazerem isso de forma nenhuma, porque eu sou teimosa. Eu demoro. Qualquer coisinha que eu tenho, eu demoro para ir no médico. Mas como estava meio sério, eu já estava até falando pro meu marido, né, que eu ia marcar. Só que graças a Deus, né, não precisei marcar. Deus foi lá e me curou, porque eu estava buscando ele, porque eu acredito que eu já estava uns 2 anos já com essa depressão. Só que ela estava no nível mais light, né? Vamos dizer assim, né? Mais light. Dava para sobreviver. Mas depois, quando começou a piorar, aí eu vi que o negócio estava sério. Só que nunca passou na cabeça que era isso, né? Não passou na ideia, né? E eu não fui procurar saber também, né? Eu tava também deu síndrome do pânico. Síndrome do pânico eu já tenho mais conhecimento como que é, porque é terrível. É um negócio horrível, também não tem cura, mas eu acredito que deve ter remédios, né? E é algo assim que você precisa se autocontrolar, é algo assim também que você precisa ter um controle, um equilíbrio. Então, não tem cura, às vezes acontece de eu ter, demora às vezes para acontecer, já aconteceu. Primeira vez que eu tive, depois até agora, que faz muitos anos, às vezes acontece de me dar um pouco. Só que como eu já sei o que é, então eu já sei lidar já um pouco com isso, onde eu entro já em oração e já fico, né, vamos dizer assim, se autocontrolando por conta disso, né? Que é algo terrível também. Quem teve, já sabe como que é, sabe o que eu tô falando. Eu acho que também tem níveis, viu? Porque tem uma pessoa que me contou que o negócio dela foi mais terrível ainda, né? O que aconteceu dos sintomas da síndrome do pânico. Era bem horrível mesmo que ela passou, assim. Eu, graças a Deus, nem quero passar, né? Um negócio mesmo terrível, da pessoa travar mesmo, de ficar travada, né? O negócio é bem sério. Isso comigo nunca aconteceu e espero que nunca vai acontecer em nome de Jesus. Enfim, gente, então eu comecei a ter síndrome do pânico e aí a depressão já estava, só que eu não sabia. Então, foi onde que eu estava começando a querer procurar um médico, só que aí Deus usou, né, alguém para falar da cura. Porque Deus, quando Ele quer curar, Ele cura, glória a Deus. Porque eu estava buscando a Deus, já estava falando para Ele, já estava em oração, jejum, já pessoas orando por mim, né? E Deus é bom e eu estava buscando Ele, mesmo me arrastando, eu estava indo na igreja. Porque eu sabia que o único que podia me curar era Ele. Então, gente, às vezes você tá ruim assim, gente, vai para a igreja. Aí que tem que ir na igreja mesmo. Se você tá ruim, vai na igreja mesmo, porque Deus é ali que Ele vai curar você. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu sempre busco esse Deus, porque é o Deus que eu sirvo, Ele é vivo. E Ele sabe, né, o que a gente passa. Ele sabe, né, o que nós passamos por dentro, né? Ele sabe as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas aflições. Às vezes a gente nem se conhece, gente, né? Às vezes a gente não conhece, não entende o que a gente passa. Mas Deus, Ele sabe, porque Ele nos fez. Ele conhece mais a gente do que nós mesmos. Isso você pode ter certeza. Então era isso que eu queria falar com vocês sobre os sintomas, para você prestar atenção, você pode salvar a sua vida, ou então você pode salvar alguém do seu lado. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.